Olá! Você achou que eu não vinha? Tava com saudade? Não, estou aqui. Eu, o professor Arimateia de Geografia, com a equipe de Geografia, o professor Rogério, o professor Jorge, toda a equipe da mediação, vocês, meus queridos professores, em cada polo da mediação, vocês serão muito bem-vindos. Vocês, meus queridos jovens, meus queridos alunos, que bom estar com vocês. Agradecer a Deus por mais uma vez estar com vocês. E claro, agora nós estamos fazendo aquela viagem. Mas que viagem é essa, professor? Pelo planeta Terra, por aquelas esferas. Mas que esferas? Litosfera, atmosfera. É um monte de fera. E claro que na atmosfera nós temos importantíssimos fatores climáticos, os elementos do clima, os climas do Brasil. Fica ligado na cartografia. E aí, você já se ligou-se na cartografia? Já só localizar o clima do Brasil? Nós localizamos o clima do Brasil, localizamos ele no mundo. Nós estamos, por exemplo, na zona intertropical. E dentro do Brasil nós temos vários climas tropicais, como tropical tipicamente na região central, onde está o Cerrado, o tropical semiárido, onde está a Caatinga, o tropical atlântico, o tropical litorâneo, ao lado do Oceano Atlântico, o tropical de altitude, quando eu estou nas serras da região sudeste ou da região sul, o clima equatorial, como é o nosso aqui em Rondônia, predominantemente equatorial, com a transição para o tropical, porque nós temos um período de estiagem. E isso é formado por fatores tais como latitude, altitude, massas de ar, continentalidade, maritimidade. E, professor Arimateia, e aqueles lá, quais, meu filho? Os elementos. Esse é a temperatura, é a umidade do ar, é a pluviosidade, é a nebulosidade, são os ventos que sopram para um lado e para o outro, que é da pressão atmosférica. Tudo isso compondo quem? A nossa atmosfera. Mas, nos últimos 200 anos aproximadamente, veio a Revolução Industrial. E claro, com a Revolução Industrial veio toda a tecnologia. E aí tiveram alguns impactos ambientais. Portanto, hoje nós iremos à aula 22.1, na nossa última aula, 21.1, nós estamos falando também de fenômenos climáticos, e hoje, dando continuidade, nós iremos falar da poluição atmosférica, efeito estufa, que é um fenômeno natural, e o aquecimento global provocado pelo homem, El Niño e inversão térmica. Que podemos dizer El Niño e Laninha. Mas vamos em frente. Dentro disso tudo, nós vamos ter de estar entendendo como ocorre a preservação e a degradação no meio ambiente. Tá? Portanto, como é que ocorre a interferência humana no clima? Fica ligado, tá? Primeiro, olha aí, qualquer modificação sofrida pela atmosfera que cause prejuízo direto ou indireto ao homem, à fauna, à flora e aos demais recursos naturais, em todas as suas utilizações consideradas normais, e isso pode ser considerado uma poluição atmosférica, tá? E claro que isso veio por causa de quê? Essa poluição atmosférica vem por causa da evolução do desenvolvimento tecnológico. E esse desenvolvimento tecnológico pode provocar impactos ambientais no cenário global, como é o aquecimento global, a destruição da camada de ozônio, pode ocorrer o aquecimento apenas local, que é a chamada ilha de calor, pode ter uma inversão térmica, que é algo normal, mas que é potencializado nas cidades industriais pela poluição, ou até mesmo a chuva
ácida. Tudo isso são fatores que estão relacionados com o aquecimento, com a poluição. E ocorre aonde, professor Arimateia? Nós estamos falando de quê, filho? Da atmosfera. Tem poluição também lá no solo, tem poluição também nas águas, mas nós estamos falando agora da nossa atmosfera, ok? Portanto, vamos lá. Vejam só. O que é que eu tenho? Quem são os principais fontes poluidoras? Tá? Nós temos como poluição, tá? Em dois grupos. A queima dos combustíveis fósseis, como você pode observar na imagem muito importante, meus queridos. Olha essa imagem aqui, ó, tá? Ok? Essa imagem está mostrando o quê? Essa imagem está mostrando para vocês que nós temos uma grande poluição, ó. Queima dos combustíveis fósseis. Queima dos combustíveis fósseis. Por causa de quê? Do processo de industrialização. E aí, nessa queima de combustão, os principais poluidores são os combustíveis fósseis, tá? Quando nós falamos de combustíveis fósseis, nós estamos falando, tá, de queima de carvão mineral, nós estamos falando da queima do petróleo, do gás natural, ok? Ó, classificação dos poluentes quanto à origem, poluentes primários, certo? Portanto, ó, primários, vamos colocar aqui, ó, carvão mineral. Isso é um poluidor. Petróleo é outro poluidor. Hoje já se usa muito gás natural. Esses três combustíveis aqui, eles são responsáveis por aproximadamente 80% da poluição global, ok? E aí, o que é que nós temos? Nós temos aqui a aula de química, ó, CO2, H2SO4, portanto, aula de química. Olha a geografia abrindo com outro espaço. Mas vamos falar dos combustíveis fósseis. Vem comigo. Quando eu falo de combustível fóssil, meu filho, estou falando daqueles combustíveis, lembra lá das bacias, mas que bacia, professor Arimateia? Aquela bacia que tu conhece, a bacia de alumínio, a bacia de plástico? Não. A grande bacia hidrográfica, os combustíveis fósseis, o carvão mineral, por exemplo, é da era paleozoica, ok? Mas até hoje tem carvão mineral, existe 4 tipos de carvão mineral. Vocês sabiam que eu quero ser igual ao carvão mineral? Mas como assim, professor Arimateia? Como é que tu quer ser igual ao carvão mineral? É porque o carvão mineral, quanto mais velho, mais energia ele tem, menos poluidor. Puxa, professor, top essa metáfora. Legal, professor, fiquei ligado. Como é que é? Carvão mineral, quanto mais velho, mais energia, menos poluição. Quanto mais jovem, menor quantidade de energia, mais poluição. Nesse ponto, ele pode até combinar com os jovens, porque os jovens poluem muito o meio ambiente, com muita zoada. Mas energia, os jovens têm muita energia. O carvão mineral novo tem pouca energia. O velho é que tem muita energia. O homem, quando está velho, tem pouca energia. Puxa, não entendi, foi nada, professor. Mas tá bom, segue. O outro, petróleo, encontrado aonde? Lá também nas bacias sedimentares, ok? Portanto, na bacia sedimentar tem petróleo. O petróleo, se é grosso, ele polui muito. Se ele é mais fino, ele polui menos. Portanto, você tem mais de um tipo também de petróleo. Ah, professor, eu achei que petróleo era só gasolina e óleo diesel. Não, aquilo ali já é refinamento. Certo? Existem N tipos de derivados do petróleo. Ok? Tudo isso leva à poluição atmosférica. Por quê? Observe essa imagem que você tem a seguir aí, ó. Olha quanta poluição. Tá vendo aí só quanta poluição? Olha a queima, tá? Oh, mas eu adoro esses meus professores. Eles são muito top da balada.
Parabéns, professor. E quem são os professores? A equipe de geografia, tá? Por trás disso aí tá o Rogério, tá o Jorge, tá? O Arimateia. Mas olha só que animação. Olha seu pulmão como é que vai ficar. Certo? E isso aí é o que, professor Arimateia? Isso aí está parecendo com uma refinaria de petróleo. Refinaria de petróleo. Portanto, ó, muita poluição. E aí, qual é o mineral que tem mais no meio ambiente, Arimateia? Carvão mineral mais barato. Tá? Por isso, por exemplo, a China é o maior poluidor do meio ambiente do mundo hoje. Você sabia disso? Não sabia. Procura aí, vai no Google aí, por favor. Quem é o maior poluidor do meio ambiente em números absolutos? Eita, professor, falou bastante agora. O que é número absoluto? Geral da fonte de energia. Números relativos, quem é o maior poluidor? É a população dos Estados Unidos. Absoluto, China. Mas por que, professor? Porque a China hoje é o motor da indústria mundial. Você já viu aqueles caminhões antigos, tá, que passam, quando se acelera essa camada de fumaça? Portanto, provoca muita poluição. E ele tem mais. Os benditos países ricos ainda gostam de colocar a culpa nos brasileiros, dizendo que nós estamos desmatando a Amazônia, provocando grande impacto ambiental. Temos impacto ambiental, sim. Mas os maiores poluidores são os países mais consumidores de combustíveis fósseis. O Brasil tem um equilíbrio entre combustível fóssil e fontes de energia renováveis. Tudo bem? Professor, a sua aula está sendo top. Obrigado! Valeu, meus filhos, em todos os lugares de Rondônia. Vem comigo, mais um ponto. Olha só. Esse efeito estufa é natural, certo? Para manter a vida na Terra precisa de aquecimento. Nem pode ser frio demais, nem pode ser calor demais, mas tem agora o aquecimento além do normal, causado por quem? Pela queima dos combustíveis fósseis. Nós estamos em 2021. Leia, tá? Sobre o Acordo de Paris. Nós vamos falar disso ainda. Leia sobre o novo acordo que vai ter lá na Suíça, se não me foge a memória, agora em novembro de 2021. Tudo isso para falar de quê? Do clima global, tá? Ok? Lembra ainda a diferença entre tempo e clima? Tempo é momentâneo, clima é duradouro. Vem lá comigo, olha o que tem aí, ó. Queima de combustíveis fósseis, derrubada e queima de florestas tropicais, tá? Por quê? Porque as florestas entram aí na regulagem da temperatura. Tu já ficou debaixo de uma árvore bem grande? Você chega debaixo e está assim, ó, todo tranquilo. Olha aqui para mim aqui, ó. Todo tranquilo. Aí passa aquele ventinho gostoso. Que vento gostoso. Portanto, a vegetação funciona como um guarda-sol. Certo? Ela libera a umidade. Portanto, a floresta tem esse ponto de equilíbrio. Tudo bem? Vamos em frente. Olha só aí, ó. Vem agora comigo aqui, ó. Observa bem. Leia, por favor. Leia 2014, 2023. Dá uma olhadinha aí. Em que, professor? Olha transporte, olha agricultura, olha indústria. Professor, oi, pode falar. Eu já dei uma olhada, não entendi muita coisa não. Primeiro, olha a fonte. 2014, EPE. Projeção para 2023. No meio, teve a pandemia. A pandemia contribuiu para diminuir o consumo global. Portanto, diminuiu para quê? Para diminuir a poluição. Isso aí foi positivo. Quem é que poluía mais aqui, ó? Indústria e transportes, certo? Aqui, ó, transportes e indústria. Portanto, são os grandes poluidores, ok? Vai observando a cor e vai observando quanto que é a poluição. Vamos ver o próximo. Maiores produtores mundiais de gás de efeito estufa: Estados Unidos, Índia, Rússia
Japão e China. Estados Unidos está aqui, ó, junto com o Canadá. Aqui está a América Central, a América do Sul, Europa, África, China, é bem aqui assim, ok? Qual é o ano disso aqui? Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, Centro de Análise de Informações sobre Dióxido de Carbono, do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Não tem o ano, portanto, deixa a desejar. Porque hoje o maior poluidor é esse. Primeiro lugar, ok? Segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Esse aqui já vai bem mais na frente, não é mais o quinto não, tá? Portanto, está aí no cenário mundial. E aí, observe essa imagem, certo? O que é que nós temos aqui? O raio solar entra, ó, radiação absorvida na atmosfera. Depois aqui tem uma nuvem, ó, desmatamento e queimadas, CFC, carros, radiação absorvida pelo efeito dos gases de estufa. Lembrando que esse gás do efeito estufa está na estratosfera. Opa, estratosfera aqui é com S, estratosfera. Estratosfera. Certo? Estratosfera. É onde está a camada de ozônio. Portanto, vai aumentando o quê? O dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, clorofluorcarbono e ozônio. Olha só, tem aí química pura. Portanto, aí nós temos, ó, responsável, queima dos combustíveis fósseis. Isso vai aumentando o quê? O calor global. Por quê? Porque a Terra está assim, ó. A camada de ozônio está lá na estratosfera, ó. A função é filtrar 95% dos raios ultravioleta e infravermelho, que ao entrar na atmosfera são nocivos aos seres vivos. Olha aqui o que eu falei para vocês, ó. Troposfera, aqui onde ocorre chuva. Aqui houve exagero, viu, gente? Deixar bem claro. Os edifícios não passam da troposfera, isso aqui passa da escala. A troposfera chega até 100 quilômetros. 100 quilômetros de altura, ok? Portanto, um edifício não vai chegar a essa altura. Estratosfera, camada de ozônio, raios UV, e aqui em cima está a mesosfera. Portanto, grande importância para nós é a troposfera, certo? Portanto, aí nós temos a questão do aquecimento global. Feito isso aí, nós temos de ficar preocupado com a camada também de ozônio. Esse ozônio está relacionado à nossa proteção, certo? Ó, poluentes contribuindo para a formação de chuva ácida, certo? Ó, chuva ácida destrói as plantas, cerca de 20 a 60 km da distância do solo, na estratosfera. Eu falei 20 a 60 km. Lembrar que 1 km é igual a 1000 metros de... Tá? A 1000 metros. No caso aqui é a altura mesmo, tá? Portanto, nós não vamos ter esses edifícios chegando a 60 km de altura. É impossível, tá? Vou voltar aqui para você observar essa imagem, certo? Essa daqui, ó, ficou ligado? Portanto, isso aqui não é possível, ok? Puxa, professor, os mapas também muitas vezes apresentam alguns erros, tá? Por isso que você, meu filho, tem de ter um conhecimento profundo, tá? Fica ligado agora. Quando nós temos esse fator aí, nós temos uma ultrapassagem dos raios ultravioleta. E quando passa o raio ultravioleta, vai provocar o quê? Pode provocar câncer de pele, certo? Por quê? Os raios ultravioleta só afetam também as plantas e os plânctons, que é dentro dos oceanos, que são as plantas aquáticas, ó. Plâncton, composto de organismos que ficam suspensos na água, engloba seres fotossintetizantes e pequenos animais.
Me dá um exemplo de um pequeno animal aí que é amigo do homem. Vem comigo. Eu não vou dizer que é um amigo do homem. Um pequeno animal que é amigo do biólogo, porque do homem todos vocês sabem. Quem é amigo do homem? Um animal pequeno. Pode ser grande também, vai. Cachorro. Mas e amigo do biólogo, professor Arimatea, que vai sentir primeiro? Os sapos. Tu já pegou numa perereca que ela faz có, 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 có. Ela tá parecendo uma galinha, professor Arimatea. Não, esse sapo está cantando, tá? Portanto, a perereca, aquela perereca que por faz ploct, ploct, tá? Quando tem essa questão da chuva ácida, a pele dela vai queimar. Essa é amigo dos biólogos, ok? Vamos em frente, porque atrás vem gente. Aí, olha que imagem top da balada. Os grandes inimigos da camada de ozônio que causam destruição são quem? O clorofluorcarboneto, tá? E aí você vê onde é que tem os solventes industriais, no ar-condicionado para veículos, nos spray, tá? Nos refrigeradores, espumas em embalagens. E aí nós temos o quê? Isso que pode provocar impactos ambientais, certo? Deixando bem claro para vocês, um dos principais fatores hoje para o homem estudar é o aquecimento global, tá? Mas aí nós temos também efeitos naturais, o efeito inversão térmica e El Niño. Professor Arimatea, fala, meu filho. Olha para mim, pode falar. Qual é a sua pergunta? Inversão térmica, o professor me falou que parecia um sanduíche, sim. Em cima é frio, tá? Aí depois vem a camada quente. Quando a inversão térmica, em cima está frio, o ar dá a volta, você vai ver essa imagem daqui a pouco, embaixo fica frio e no meio fica quente. Por isso que é chamada de inversão térmica, o ar frio desce para baixo, aí fica a poluição. Por isso que você vai tomar injeção contra a gripe, em maio, em junho, está chegando a época da estação do inverno, poluição. Não é inverno muita chuva, é inverno estação seca, poluição do ar. Professor Arimatea, você relaciona a geografia com a natureza, com o homem? Sim, a geografia é 10. E o El Niño? El Niño é algo natural também, o novo menino. Tá? Nós vamos ter imagem aí do El Menino, ok? Volta comigo na telinha aí. Ó, são fenômenos naturais que ocorrem em vários lugares do planeta, principalmente em área intertropical e inversão térmica em áreas urbanas. Olha aí, é um problema ambiental urbano, ocasionado pela retenção de ar frio, próximo à superfície da cidade, evitando a dispersão de poluentes da atmosfera. Fica assim, ó. Já caiu no Enem? Já. Olha sem inversão térmica, olha o ar como é que está, ó. Certo? Ok? Olha aqui, 10 quilômetros. Inversão térmica, ó. Pressão aqui é pressão atmosférica, aqui segue ar frio. Ar frio. O que é que fez com o ar frio? Desceu. E o ar quente ficou imprensado aqui no meio, ó. Olha o sanduíche, ó. Se eu tenho ar frio, ele vai segurar a temperatura fria e ele vai segurar a poluição. Olha aqui, ó, as partículas de poluição como é que estão. Olha aqui como elas estão concentradas. Entendeu a diferença? Que top, professor. Rapaz, tem que ser diferencial. El Niño. Você lembra que eu falei do Brasil? Certo? Portanto, é um aquecimento anormal que ocorre principalmente no final do ano, por isso o nome é El Niño, porque o novo menino. E no Brasil, o que é que eu vou ter? Mas antes de entender de Brasil, professor, como é que ocorre esse negócio aí? Olha, aumento de temperatura das águas oceânicas, faz aumentar a evaporação, ocasionando formação de nuvens e alterando o sistema global de circulação de ar. Vou mostrar para vocês o sistema global, você relembrando, ó. Linha do Equador,
Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer. Aqui sopram os ventos alísios. Ventos alísios. Eles sopram contrários à rotação da Terra. A rotação é essa. Certo? Rotação. Portanto, então, sopra no contrário. Quando é no El Niño, o vento vem daqui indo encontra ele. Portanto, os ventos alísios diminuem. Ao diminuir, ele diminui a quantidade de chuvas. Portanto, vai fazer isso aqui, ó. Observe na imagem, ó. Professor, cadê o Brasil? Aqui, ó. Isso aqui é o Brasil, ó. Só que isso aqui é muito grande. Quando eu falo de Brasil, tá? Quando eu falo de Brasil, eu tenho de ficar ligado que no Brasil ele provoca no Nordeste, ó, sertão, sertão. Lá no meu sertão, pau caboclo ler, tem que aprender outro ABC. Lá no sertão fica seco. Na Amazônia, mais o Sudeste. Sudeste. Vai diminuir as chuvas, menor quantidade de chuvas, menos chuva. No sul do Brasil, mais chuva. Entendeu? Entendeu? Sim. Vem comigo, ó. Vem comigo. Olha bem para o Arimateia. Obrigado. Sei que eu sou bonito. Obrigado. Aê, meu caro chegado. Portanto, no Brasil, o que é que o El Niño provoca? Só um minutinho, professor. Ok. Olha, põe lá no YouTube, a animação do El Niño. Põe no YouTube, animação do El Niño. Professor, fala. Eu entendi que no Brasil ele provoca secas no sertão, tá certo? Diminuição de chuvas na maior parte do Brasil e aumento das chuvas no sul. Muito bem. Se eu estou dizendo que provoca alteração no clima, vai alterar a produção agrícola, podendo aumentar os preços dos produtos agrícolas quando tem El Niño. Ou seja, pode provocar fome. Você está vendo como eu relaciono a geografia com a questão econômica? Vem comigo que você vai aprender muito mais ainda. Isso é só o início. Com a Arimateia, a geografia é top, a geografia é linda, tá? Ok? Olha aí, efeito do El Niño no Brasil. Puxa, professor, você fica dando aquela volta até chegar aí, sim. Olha aí, ó, seca. Tu não sabe onde está a seca? Veja só, ventos alísios que sopram do leste para a direção oeste, perto do Equador, ficam mais fracos. A desaceleração dos ventos causa o superaquecimento das águas de superfície do Oceano Pacífico, aqui, ó. Aqui eu tenho a Cordilheira dos Andes, ele bate aqui e sobe, vem cair aonde? Aqui, ó. Isso é o sertão. O aquecimento do oceano e os ventos fracos alteram a circulação atmosférica e distribuição das chuvas em regiões tropicais. Mas eu quero que você fique ligado no Brasil. Tudo bem? Ótimo, professor. E aí você tem agora o feminino do El Niño, o Laninha. Portanto, o Laninha é caracterizado pelo resfriamento anormal das águas submerciais do Oceano Pacífico Equatorial, ou seja, oposto do El Niño. Quer dizer, professor Arimateia, se é o oposto do El Niño, no Brasil vai chover? Vai, tá? Top da balada, professor. Gostei. Vai chover no sertão, vai chover mais na Amazônia, mais na maior parte do Brasil. Só no sudeste, quer dizer, só no sul é que pode diminuir a quantidade de chuvas, ok? Ó, quero intensificação dos ventos alísios, bota bem aqui, puxa, sopram, ó, faixa equatorial leste para oeste, ou seja, ele sopra dos trópicos para a linha do
Equador. Equador. Gerando o quê? Uma zona de instabilidade, provocando com isso muita chuva. Provoca muita chuva, tá? Tudo bem? Portanto, vai ficando mais frio e vai provocar chuva. Olha no Brasil, olha a comparação, El Niño, La Niña, está falando de que agora aí? Agricultura, professor. Mas, professor Arimateia, olha só, El Niño, de uma forma geral, chove muito na região sul e a seca no Nordeste. Em qual parte do Nordeste? No sertão. Diz assim, lá no sertão, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém. Antes era isso, não ficava ninguém, agora fica, tá, gente? Vocês viram? Se não viram, vão aí no Google, por favor, atualidade, pesquisa aí. Está tendo crise hídrica agora lá no sertão? Lembrando que o sertão pega Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia. Nessa região, nesse período agora, está tendo crise hídrica. Tem vários municípios precisando de água a ser abastecida por carros-pipas. Carro-pipa, professor Arimateia? Sim, por causa que falta água. E aí você tem direito a bem pouquinho água por dia. Puxa, que situação. Pior são os animais que morrem de sede. Morrem de sede. Tá? É muito triste. É por isso que a Caatinga tem muitos espinhos, porque os espinhos perdem pouca água. Tem muitos cactos. Aí o cacto, quando chove, ele fica inchado, grosso. Não é essa grossura não, ele fica gordinho, tá? E quando vai passando o período de estiagem, ele vai ficando magrelo. A palavra caatinga significa mata cinzenta. Choveu, fica tudo verde, lindo, maravilhoso. Veio a estiagem, fica tudo seco, ele perde, cai as folhas, para perder pouca água, que é a chamada evapotranspiração. Olha que nome bonito para você colocar no seu filho. Vem cá, evapotranspiração. Vem cá, meu evapotranspiração. Te amo, meu filho. Tá? Portanto, isso é geografia. Agora, o El Niño está ocorrendo com mais sequência devido a quê? A interferência do homem no clima. Deixa bem claro para vocês que El Niño, La Niña começaram a ser estudados recentemente. Pós-Segunda Guerra Mundial, quando o homem começou a estudar mais os oceanos. E hoje, principalmente, é muito importante entender a relação clima-desenvolvimento na agropecuária. Por quê? Porque o clima influencia na nossa agricultura. Agora no ano de 2021, chegou uma grande frente fria ao nosso estado de Rondônia, que lá no sul do Brasil provocou uma friagem muito forte, provocou uma geada. E queimou as plantações como café, queimou hortifruti granjeiros. Isso diminui a produção e influencia no nosso bolso. Portanto, professor, quer dizer que tem de existir um equilíbrio, sim. E essa ação do homem, por isso que nós estamos vivendo um período chamado de antropoceno, está provocando esse desequilíbrio. Está ocorrendo muitas chuvas torrenciais. Agora, neste mês de setembro que passou, nós vimos tempestades de poeira no interior de São Paulo, do Mato Grosso do Sul. Agora, nessa primeira semana de outubro de 2021, na cidade do interior de São Paulo, Pirapora, se não me foge a memória, houve uma chuva muito forte, com granizo, com muito gelo, com uma tempestade muito grande.
Isso são desequilíbrios que estão ocorrendo na natureza. E isso muitas vezes está relacionado com a nossa ação. Portanto, eu, Arimateia, a minha maneira de viver em equilíbrio com o mundo, eu posso estar contribuindo para um mundo melhor, como eu posso estar contribuindo para um mundo pior. Daí, eu vou dar uma dica para vocês, nós vamos ver isso ainda. A Organização das Nações Unidas tem os chamados Objetivos do Milênio, tá? Para 2030. E você vai observar lá. Pesquisa aí no Google, por favor, para encontrar, que vai ver que está relacionado com esses fatores do meio ambiente, ok? Portanto, nós iremos falar disso mais, mas nós estamos chegando ao final e, claro, foi muito importante esse nosso encontro para dizer que nós, homens, provocamos também algumas alterações no meio ambiente. Portanto, eu quero agradecer ao grande arquiteto do universo por nós estarmos aqui e a você, meu querido jovem aluno, a você, minha querida professora. Até o nosso próximo encontro com a super revisão e as nossas atividades. Fui!